Olá pessoal, sejam bem-vindos ao MF Cursos Online, Cursos Microlearning, Pílula do Conhecimento. Você está no AVA 6, curso de recepcionista para empresa, hotel e clínicas e hospitais também, tá? Dito isso, nós estamos na semana 3, aula 2, e nós vamos falar sobre cola. Estrutura organizacional. Então nós vamos falar sobre, vamos ver o que nós vamos falar? Vamos ver o que nós vamos falar, vamos lá. Então nós estamos na semana 3, aula 2, conhecendo a estrutura organizacional de uma empresa, principalmente ligado a empresa, hotel e clínica hospitalar, ok? Então vamos partir para esse assunto, vai ser a pílula do conhecimento dessa semana. Nós não vamos perder tempo, porque nós vamos então para o material complementar. Você está na semana 3, aula 2, obviamente, papel e caneta na mão, para quem já está acostumado, para quem está chegando agora, porque nós vamos tocar num assunto que vai ser abordado pelos consultores da área na aula presencial online, que vão divergir sobre esse assunto, ok? Você já sabe que passamos de projetos sociais. E projetos sociais são cursos pagos com custo módico para que a gente possa manter o projeto. O perfil é encaminhamento de jovens para o primeiro emprego, jovens carentes para o primeiro emprego ou recolocação. Pessoas que precisam de recolocação e que não têm acesso aos cursos pagos ou tradicionais, ok? Nosso projeto visa jovens de baixa renda ou pessoas que não têm acesso a cursos tradicionais, seja eles pagos ou gratuitos, ok? Papel e caneta na mão, então. O vídeo aqui já está na apresentação. Vamos então para o departamento de recepção. É uma estrutura organizacional. Ela demonstra para você como funciona um departamento ou um setor. E aí o vídeo vai demonstrar como funciona um departamento de recepção, ok? Fundamental que você já anote tudo, já chegue com esse tema e já arrebente, porque você vai ser avaliado nessa aula presencial online e é necessário que você já tenha pelo menos a informação na mão. Ela vai se transformar em conhecimento, que é o saber, para depois você ter habilidade, eu saber fazer, e ter atitude, eu querer fazer, para quando a gente for encaminhar para o mercado de trabalho e você nas vagas de emprego, você se destacar como um funcionário diferenciado, porque o nosso curso prepara profissionais diferenciados. Bora pro vídeo. Tamo junto. Segue algumas sugestões para que vocês consigam aí ter um bom atendimento no decorrer do profissional de vocês. Primeira sugestão, né? Um
simpatia no encantamento. O que seria a simpatia? No primeiro contato do seu cliente, você entende que ele está chegando de uma viagem maçante, cansativa, estressante. Então, eu preciso já atendê-lo com um sorriso no rosto. Esse sorriso ele vem através de um cumprimento, uma quebra de gelo, um bom dia, boa tarde, boa noite. O encantamento ele já vem no antes, durante e depois da hospedagem desse nosso cliente. De qual maneira a gente pode encantar? Antes, onde eu me antecipo para entender quem eu vou receber, através de um levantamento de chegadas, entender quem é meu cliente, qual é o nome do meu cliente, porque é de extrema importância você tratá-lo sempre pelo nome, isso é respeito para com o seu cliente. Se colocar para recebê-lo, levantar, se você estiver atendendo também de uma mesa com cadeira, se levantar para atendê-lo, sugerir que ele possa sentar. E o encantamento durante é você sempre entender que seu cliente está satisfeito com os serviços que estão sendo prestados. De qual maneira? Do nada ele está passando na minha recepção, eu posso perguntar se ele está satisfeito, se está tudo bem, se ele está precisando de alguma coisa. E depois, numa saída tranquila, adequada, sempre se disponibilizando para o seu cliente e informando que ele será muito bem-vindo para a próxima hospedagem. Hospitalidade. Nós temos que deixar o cliente confortável e temos claro que nós temos a ciência de que ele está longe de casa, longe da sua família e dos seus colegas, mas que nós saberemos cuidar da sua segurança, seu conforto, bem-estar com o nosso jeito brasileiro de ser. A última sugestão, vamos falar sobre atendimento personalizado. É muito claro hoje que o mercado exige que você tenha um atendimento personalizado com o seu cliente. Por quê? Quanto mais único o seu cliente se sentir, quanto mais bem atendido o seu cliente se sentir, você vai conseguir fidelizá-lo. Qual a maneira que eu posso encantar o meu cliente? Vou dar um exemplo, existem milhões, porém a gente vai dar um exemplo. Na entrada do meu cliente, onde vamos supor que seja o país dele tem, eu vou tentar entender um pouco mais sobre esse meu cliente. Se ele tem alguma particularidade, do que ele gosta, se ele tem curiosidade de conhecer alguma região da nossa cidade, se ele tem vontade de conhecer alguma comida típica, e assim sucessivamente. Durante todo o período de uma hospedagem, seja um residencial de longa permanência, seja dentro de um hotel, enfim, qualquer atendimento que você vai prestar para o seu cliente, você tem como fazer no período dessa hospedagem essas descobertas para que você consiga aplicar no comportamento dele. Primordial ele se sentir único, entender que isso não é feito para todos, que foi feito algo em especial para ele. Assim você vai conseguir encantar. Se vocês quiserem no decorrer dos vídeos encaminharem sugestões sobre um ou outro assunto para que a gente possa ir gravando os vídeos em cima dessas questões, podem fazer os envios que a gente vai tratando e trabalhando novos vídeos sobre as sugestões que vocês quiserem falar. Então, galera, é isso. Por favor, vai lá, dê o seu like, tá? Inscreva-se nos vídeos, são vídeos muito interessantes. Fala sobre a área de hotelaria, ok? E tem outros assuntos, principalmente os não associados, que fazem voo da águia, que são timoneiros do próprio barco do aprendizado. Busquem bastante informação sobre o departamento de recepção. Nossos colaboradores, nossos associados, vejam e revejam esse vídeo o máximo possível, porque vão ser assuntos que vão ser abordados pelos nossos tutores. Você precisa já estar com essa informação na sua cachola e essa informação poder se transformar em conhecimento quando estiver na aula presencial ou online, onde os professores vão debater os assuntos. Eu espero que você não fique perdido, mas pelo que cego em tiroteiro no deserto do Saara. Ok? Vamos para o artigo referente ao Pílula do Conhecimento dessa semana. Como nós estamos falando de estrutura organizacional, e vimos
como é que é uma estrutura organizacional de um departamento. Agora vamos conhecer a estrutura organizacional como um todo. Ok? Muito bem. Vamos alimentar para que você possa ler comigo esse material no vídeo, caso você também esteja me acompanhando nesse exato momento. Estrutura organizacional, tudo que você precisa saber. Artigo do Felix Schultz, de setembro de 2019. Vamos lá. Estrutura organizacional é um instrumento da área de gestão que busca organizar as empresas no que se refere a atividades e recursos necessários para o cumprimento dos objetivos estratégicos. Ou seja, é a definição de como a empresa deve se estruturar para colocar em prática seu planejamento, respeitando cada missão, visão e valores de cada setor e cada funcionário. Ainda não definiu suas diretrizes estratégicas? Então leia esse artigo, Missão, Visão e Valores. Sobre a estrutura organizacional, é importante entender que uma empresa pode se estruturar de diferentes maneiras, ainda que a mais conhecida seja o modelo formal de hierarquia vertical. Por isso, nesse artigo, vamos abordar o que é uma estrutura organizacional, qual o objetivo de se estabelecer uma estrutura organizacional, tipo de estrutura organizacional e como escolher uma estrutura organizacional. O que é uma estrutura organizacional? A estrutura organizacional, como o nome sugere, é a forma como uma empresa é estruturada. Ela define os níveis hierárquicos, os departamentos, as relações de supervisão, a comunicação e linhas de decisão, fornecendo um arranjo organizado para o funcionamento da empresa e que vai facilitar o seu entendimento de como funciona a comunicação interna, as lideranças e a quem você portar. Portanto, a estrutura organizacional não é apenas uma definição de departamento e hierarquias, mas uma combinação dessas decisões que impactam a rotina da empresa em diferentes aspectos. Isso significa que existem vários tipos de estruturas organizacionais. Afinal, empresas e gestores se diferem entre si e têm necessidades e expectativas variadas. Apesar de conhecermos com mais clareza estruturas formais, representada, por exemplo, por um organograma, existem outras estruturas que podem atender às relações interpessoais e às alterações sofridas no âmbito do trabalho nos últimos anos. Assim, a estrutura organizacional é uma ferramenta fundamental para avaliar as conexões e permitir que todos caminhem em direção de um objetivo único e compartilhado. Qual é o objetivo de se estabelecer uma estrutura organizacional? Ainda que você não acompanhe nossos artigos, sendo um gestor, já deve saber, sem dúvidas, que o planejamento é fundamental. Mesmo você que não vai ser gestor e que vai ser um excelente profissional de recepção. Ter metas e objetivos alcançáveis é o primeiro passo para que a sua empresa comece a planejar as ações e atividades. Então, contar com uma boa gestão de compras, fazer um mapeamento de processo, implementar uma contabilidade de custo, fomentar um departamento de back-office são apenas algumas estratégias e decisões que você poderá considerar. Tudo isso, é claro, acompanhado de um bom controle de KPIs para monitoramento de resultados. Mas afinal, o que a estrutura organizacional tem a ver com isso? Tudo, isso mesmo. A estrutura organizacional é parte fundamental para você começar a organizar seus movimentos, buscando conquistar tudo aquilo que foi descrito no planejamento estratégico. E aí você, recepcionista, precisa ter uma visão micro e uma visão macro. Visão micro é a visão da sua recepção, que nós vimos no vídeo. Visão macro é você olhar a empresa como um todo a partir da sua recepção. Ter com clareza as pessoas envolvidas e os seus papéis é vital para que se tenha em mente as responsabilidades e compromissos e funções de cada um. Dessa forma, toda a empresa estará estruturada para buscar atingir as metas, respeitando os diferentes norteadores e construindo a cultura e a identidade do negócio. A estrutura organizacional permite que funcionários se sintam integrados ao negócio, aumentando sua motivação e engajamento.
Processos sejam esclarecidos, melhorando indicadores de desempenho. Indicadores de performance individual sejam criados, além de programas de incentivo e recompensas. Analisar excesso e escassez de recursos. Controlar os recursos, os resultados da empresa com mais veracidade de dados. Administrar com maior antecedência potenciais riscos à saúde da empresa. Ter uma comunicação eficiente e eficaz com funcionários e com o mercado. Se diferenciar, criando uma identidades próprias. E muito mais. Tipos de estrutura organizacional. Como já vimos, estrutura organizacional não se refere somente à hierarquia de cargos. Ele é um conceito da área de gestão que abrange outras relações, como atividades, setores, responsabilidade, comunicação e processos. Portanto, pode ser dividido em diferentes tipos de acordo com circunstâncias e características de cada empresa. Logo, de imediato, podemos pensar em estruturas divididas em dois grandes grupos, formal e informal. Também é comum pensar em estruturas organizacionais de acordo com as relações entre empregados e líderes, podendo ser vertical ou horizontal. Estrutura formal, geralmente vertical, isso significa que as decisões são de cima para baixo, estando no topo da pirâmide os gestores de cargos altos como diretores e CEO. Nesse modelo, a comunicação é mais lenta e engessada. Os funcionários da base muitas vezes não se sentem ouvidos. Ainda assim, é possível ter uma estrutura vertical de modo a incentivar e acolher as ideias de todos. Depende muito da abertura oferecida pelos gestores que ocupam os cargos de liderança. Já a estrutura informal não tem relação necessariamente com o modelo horizontal. A estrutura informal existe dentro de um ambiente formal, inclusive. Isso porque ela é formada pelos sentimentos e pelas relações interpessoais que não existem no organograma, pelo menos não de forma planejada. Um líder informal, por exemplo, pode não ter um cargo alto na hierarquia, mas pode ter grande influência em seu grupo. Dessa forma, se torna uma importante voz para ajudar a empresa a conquistar seus objetivos ou boicotá-la. A estrutura informal é mutável e não pode ser controlada, por isso é fundamental que a empresa saiba como aproveitá-la para o bem, evitando que acabe se tornando um instrumento de atrito e fofoca. Estrutura organizacional funcional. Na estrutura organizacional funcional, os recursos são divididos em departamentos. Os profissionais assim ficam alocados conforme suas atividades e respondem a um único gestor. É por isso a estrutura mais comum de pequenas empresas, onde o dono da empresa administra diferentes setores como produção, financeiro, marketing e recursos humanos. Os departamentos também podem ter responsável por eles, caso a estrutura da empresa seja um pouco maior e exija mais pessoas em cada setor. Ainda assim, as pessoas do mesmo departamento respondem a todos para o mesmo gestor. Vantagem: facilidade de comunicação entre integrantes do mesmo departamento por conhecimentos semelhantes. Clareza na hierarquia, com facilidade de entender as possibilidades de crescimento. Especialização são reconhecidas geralmente através de promoções nos níveis hierárquicos. Desvantagens: comunicação entre departamentos pode ser prejudicada pelo distanciamento da relação. Dificuldade de compartilhar objetivos e visões, já que cada departamento fica focado em suas próprias atividades e metas. Reduz a oportunidade de inovação, já que permite a troca de pessoas, visão de fora. Tende a ser uma boa estratégia para pensar fora da caixa. Estrutura organizacional divisional. A estrutura divisional, como o nome sugere, forma divisões que buscam atender por completo o mercado. Isso faz sentido quando a empresa trabalha com produtos variados, públicos de regiões diferentes. Assim, isola-se, por exemplo, um determinado produto e a estrutura organizacional atende aquele produto como um todo, início ao fim, repetindo seu processo para todos os demais produtos. Uma indústria de nichos de mercado pode ter divisões específicas para atendimento do nicho, com completo conhecimento de todos os envolvidos em algo mais específico.
É um caso, por exemplo, de uma indústria de bebidas que pode ter uma divisão de refrigerante, outra de bebida alcoólica, uma terceira de naturais e assim por diante. Vantagens e desvantagens. Vamos para a vantagem. Na estrutura organizacional por divisão, a empresa precisa contar com recursos próprios para cada uma delas, o que pode impactar em um orçamento muito mais robusto. Não, eu estou em desvantagem, desculpa. Na estrutura organizacional por divisão, cada unidade tem autonomia e maior conhecimento do seu mercado. Com autonomia e domínio, a maior integração entre as pessoas no processo daquela divisão. A estratégia pode ser focada para o atendimento necessário daquela região, o produto sendo mais assertivo. Agora vamos para a desvantagem. Por ter várias, a empresa pode contar com recursos próprios para cada uma delas, o que pode impactar num orçamento muito mais robusto. Competitividade entre divisões pode gerar um clima ruim na empresa, além de impedir a completa integração das equipes e divisões. Estrutura organizacional matricial. A estrutura matricial é uma mistura das duas primeiras. Entende que é precioso organizar a equipe de acordo com o departamento funcional e também conforme o projeto divisional. Assim, as empresas que trabalham nessa estrutura possuem dupla subordinação e se organizam de forma a buscar melhor desempenho possível. Vantagens: permite a colaboração de pessoas diferentes, proporcionando um ambiente de maior troca de conhecimento e experiência, valoriza a dependência entre departamentos, integrando os funcionários e permitindo que decisões sejam tomadas de níveis mais baixos da hierarquia. Permite o desenvolvimento pessoal e profissional dos funcionários. Possibilita um bom controle sobre os resultados. Desvantagens: com o chefe do setor e um chefe do projeto pode haver conflito de interesses. Pode haver problemas de comunicação e depende de uma equipe matura e autogerenciável. Então pode não funcionar para todas as pessoas. Estrutura organizacional em rede. A estrutura organizacional em rede tem ficado cada vez mais comum e ganhando novas formas com o crescimento da internet e ocupação do estilo home office. É aquela que a organização contrata profissionais em qualquer parte do mundo, que trabalhará em sua casa e terá contato com poucas pessoas da empresa, entregando seus resultados usando sistemas de comunicação online para acompanhamento. Com as startups, a valorização de profissionais mais informais, digamos assim, como é o caso de desenvolvidos na área de tecnologia, tem sido mais fácil criar empresas com equipes alocadas em diferentes cidades, estados e países. No entanto, a estrutura organizacional em rede não depende da internet, nem é novidade esse momento da hierarquia de trabalho. Empresas com vendas por catálogo, por exemplo, já trabalharam com estrutura de rede há algum tempo. E aqui nós estamos falando em hipóteses, algumas do sistema de pirâmide, ok? Vantagens: flexibilidade, que permite que você selecione os profissionais de acordo com critérios com qualidade técnica e custo. Também a possibilidade de uma situação ampla, permitindo vender seu produto ou serviço em qualquer parte do mundo. Baixo custo administrativo, maior competitividade e profissionais altamente motivados e engajados. Desvantagem: com afastamento físico, os funcionários podem não se apropriar da cultura da organização. A distância também exige que o profissional seja comprometido e autogerenciável. A dependência de sistemas ou meios eletrônicos de comunicação em troca pode acabar interferindo negativamente do andamento do trabalho. A diretoria da empresa pode não ter controle claro e imediato das operações em andamento. Estrutura organizacional projetada. Semelhante à estrutura organizacional divisional, a projetada é aquela estrutura organizada que atende a um projeto específico. O que difere de uma outra mencionada é que o passo que a divisional faz parte da empresa e não tem prazo para encerramento, a estrutura projetada tende a terminar assim que o projeto termina. É bastante usual para empresas de consultório e consultoras, por exemplo. Consultoria e consultoras. Vantagem: é uma visão completa do projeto, a necessidade de projetos são rapidamente atendidas, os compartilhamentos de diferentes especialidades envolvidos no projeto aumentam as possibilidades de resultados positivos. Desvantagem: é flutuante, então não garante uma segurança financeira, da mesma forma que funcionários tidos como temporários.
os recursos humanos podem ficar ociosos, se não forem dispensados e os novos projetos não atenderem rapidamente após o término de outros. Como escolher uma estrutura organizacional ideal? Como vimos, existem diferentes tipos de estrutura organizacional. Tudo depende do tamanho da empresa, seu ideal de trabalho, o tipo de serviço ou produto oferecido, a região atendida, enfim, diferentes aspectos que impactar na hora de decidir a estrutura ideal. Objetivos e necessidades do negócio. A estrutura organizacional serve para organizar pessoas, fluxos e processos. Por isso, não pode ser um fator que atrapalhe a dinâmica e o ritmo do trabalho da sua empresa. Então, busque um modelo de estrutura que melhor atenda aos públicos, aos objetivos e estratégias do seu negócio. Criando uma estrutura organizacional personalizada, apesar de termos trazido algum tipo de principal estrutura organizacional, não significa que você precise escolher uma delas e aplicar totalmente na sua empresa. Nada impede que você entenda os tipos e se aproprie daquilo que faça mais sentido para a sua empresa, misturando 2 ou mais tipos, ainda criando um novo totalmente do zero. Conclusão: a estrutura organizacional é essencial para que as empresas organizem seus profissionais, processos e atividades de forma que todos entendam suas responsabilidades e seus papéis. Com isso, é claro, é mais fácil para os funcionários desempenhar de forma a atingir objetivos e estratégias de uma empresa. Uma outra vantagem importante é permitir que a sua equipe enxergue o crescimento e evolução profissional, melhorando o engajamento, a motivação e a retenção dos seus talentos. Agora vamos dar uma parada. É importante então que você, associado, leia e releia o máximo possível esse material complementar. Veja e reveja também o vídeo. Ambos são atividades que você vai precisar já ter essa informação na mão, para quando tiver no projeto, seja presencial ou online, você então tenha essas informações em mente, para que na imersão você possa ter esse conhecimento, para que possa ter habilidade, conhecimento é o saber, para que possa ter habilidade, é o saber fazer, para que tenha atitude, eu querer fazer quando for um processo seletivo ou para o mercado de trabalho. Fechado? Dito isso, você se empenhando, você vai ser avaliado por essa atividade junto aos nossos consultores e ele vai te dar uma nota até 5. Agora vamos para a apostila, que é uma outra atividade que você vai receber, um questionário avaliativo. Esse questionário avaliativo, o consultor irá mandar para você e você, depois de ler o material de cabo a rabo, vai fazer responder o questionário e eu espero que você tire nota máxima, nota 5 no questionário avaliativo e 5 nas atividades essenciais online, e somado vai dar 10, que na semana você tem então a nota máxima para poder somar todas as aulas semanais. São 10 aulas, você vai ser avaliado 10 vezes, e a avaliação máxima é 10, e eu espero que você tenha no mínimo 70 pontos, para que você possa ser aprovado e encaminhado para nossas vagas de emprego. Fechado? Dito isso, bora para a apostila. Então você já está vendo aqui na apostila que nós vamos falar sobre estrutura organizacional, mas numa ótica do organograma. Nós vimos a estrutura organizacional numa ótica da recepção, vira a estrutura organizacional numa ótica macro. Agora vamos para um organograma, que é uma estrutura organizacional desenhada dentro de um modelo gráfico. Vamos para a apostila. Qual a possibilidade de uma casa desorganizada funcionar corretamente? Imagine uma casa onde mora uma família numerosa e, como em qualquer moradia, precisa de cuidado, de manutenção, principalmente organização, de forma que todos possam viver pacificamente. E para que tudo ocorra mais perfeita ordem, essa casa precisa de um líder que vai determinar quem e quais pessoas ficarão em cada quarto, quem ajudará na limpeza, na manutenção e assim por diante. Dessa maneira deve funcionar uma empresa, ter diferentes departamentos, porém onde todos trabalhem juntos, rumo ao mesmo objetivo. Assim eles se formam, assim
ele se forma uma estrutura organizacional de uma empresa. E aí dentro de uma estrutura organizacional você tem divisão de departamentos, divisão de cargos, divisão de tarefas. Mas como eu não sou sua babá, você vai ler essa apostila de cabo a rabo. Certo? Porque é nela que você vai se basear no seu estudo. E o que tem nessa apostila, queridos? Tem como uma empresa funciona dentro da organização, o benefício de uma estrutura organizacional de empresas hoteleiras, e todas, uma estrutura organizacional de uma clínica médica, uma estrutura organizacional de uma empresa, porque nós estamos falando de um curso de recepção de empresa, hotel e clínicas. Entendeu? Porque o nosso curso é diferenciado. Entendeu? Porque eu não vou botar você no colo. Entendeu? Porque você tem a sua parte. Esse é um material diferenciado que não tem em outro lugar. Então, bora pro estudo. Bora imergir nesse material. Bora responder um questionário avaliativo. Você não associado, detentor do seu barco da sua aprendizagem, continue assim, você é o vencedor. Caso queira ser transferido para os nossos grupos de estudo, os associados, você vai pagar uma taxa muito simbólica, só para manter o projeto. Mas caso queira continuar assim, fique à vontade, você já é um vencedor, não desista, tá ok?